Então, eu tenho aqui os centroavantes do futebol brasileiro e eu vou elencar eles nessa tier list onde eu tenho 5 categorias, sendo elas a categoria Elite, onde vai ter no máximo 5 jogadores, a categoria Muito Bom, Bom, Ok e Comum. Só para vocês ficarem situados, a ordem dessa tier list, como vocês podem notar, é a ordem da tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente vai começar com os centroavantes do Botafogo. E sem enrolação, já vamos vir aqui com o Igor Jesus, que assim, cara, eu acho muito bom centroavante. Não à toa está sendo convocado para a seleção brasileira recentemente. Coletivamente ele tem feito um grande ano, como todo o elenco do Botafogo. Individualmente também ele tem feito gols, tem se destacado. Assim, para nível de seleção brasileira, eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar. Mas para nível de clube, eu acho que é muito bom jogador o Igor Jesus. O próximo aqui é o Tiquinho Soares. Esse aqui, se eu fizesse essa tier list mais ou menos há 1 ano e meio atrás, com certeza ele estaria na categoria Elite ou muito bom. Mas impressionante como que o futebol dele caiu de desempenho já na reta final de 23 e na temporada 24, sendo reserva do Igor Jesus, também não tem conseguido jogar bem. Caiu muito de rendimento, como eu disse, e hoje para mim é um jogador ok. Agora a gente tem aqui o Rony do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras tá pegando no pé do Rony recentemente. Recentemente não, né? Já tem algum tempo que a torcida do Palmeiras reclama do Rony. Eu acho que faz sentido essa reclamação, porque eu acho que é um jogador hoje limitado. Assim, tecnicamente eu nunca achei ele um cara muito bom. Tecnicamente, eu acho que é meio que unanimidade que ele é um jogador comum tecnicamente. O que ele tem de positivo que fazia ele se destacar? A parte física, muita velocidade, muita intensidade e muita vontade, né? Era o que o Rony conseguia entregar muito acima de qualquer outro jogador. Então assim ele conseguia compensar a parte técnica dele, que não era tão refinada. Hoje, eu acho que ele continua sendo aquele cara esforçado, mas eu acho que quando não tem a parte técnica e a parte de inteligência dentro de campo para fazer a movimentação, para ter a melhor tomada de decisão, só a vontade não vai conseguir sustentar por muito tempo. E eu acho que é isso que aconteceu com o Rony. Por mais que ele seja muito esforçado, hoje eu acho que ele é um jogador ok apenas. O próximo aqui é o Flaco Lopes, que também não é um cara muito refinado tecnicamente, mas eu acho que ele entrega mais que o Rony, principalmente no jogo aéreo. Acho que ele tem um bom jogo aéreo, é um cara que tem velocidade, tem força. Como eu falei, não é um cara muito habilidoso, mas ele entrega ali seus gols, ele tem números interessantes nessa temporada e eu vou colocar o Flaco Lopes na categoria bom. O próximo aqui é o Pedro. Esse aqui não tem nem muito o que discutir, né? Vai inaugurar aqui a categoria Elite. Para vocês terem uma noção, o Pedro, mesmo estando lesionado há tanto tempo, ele continua sendo o artilheiro do Brasil no ano. Ninguém no futebol brasileiro marcou mais gols que o Pedro nessa temporada, sendo que ele lesionou gravemente o joelho já tem algum tempo. E no próprio Brasileirão, até 2-3 semanas atrás, ele ainda era o artilheiro, mesmo tendo jogado praticamente só metade do campeonato. Então não tem nem muito o que discutir, né? Pedro é elite. O próximo aqui é o Gabigol. Esse aqui é polêmico, né? Impressionante como como esse cara atrai polêmica, né, velho? A temporada dele, como um todo, foi muito irregular. Teve problemas com o treinador, né? Ele tinha problema de relação com o Tite. Ele não gostava do Tite, o Tite também não ia muito com a cara dele. Teve aquele problema do doping, a polêmica que ele não queria mijar na frente do examinador do doping. Aí teve toda aquela polêmica, foi suspenso, tomou multa, não conseguiu focar muito na questão dentro de campo. Agora, na reta final, com a lesão do Pedro, ele teve mais minutos e foi muito decisivo num jogo muito importante que foi a final da Copa do Brasil. No jogo de ida contra o Galo, ele marcou 2 gols que praticamente encaminharam o título do Flamengo. Se a gente for colocar numa balança a temporada do Gabigol, tem aqui praticamente 9 meses de futebol ruim, com poucos gols, e tem agora nessa reta final um jogo que ele foi muito bem. Para mim,
por mais que esse jogo tenha sido decisivo, que deu o título ao Flamengo, eu acho que uma temporada tão ruim como foi a do Gabigol não pode ser esquecida por 2 gols que ele marcou numa final. Por isso que hoje eu vou colocar o Gabigol apenas na categoria bom, tá? Se não fosse esses gols que ele fez na final, ele ficaria no ok. Mas eu vou deixar na categoria bom. O próximo aqui é o Carlinhos. Carlinhos que se destacou muito no Campeonato Carioca, né? Foi pelo Nova Iguaçu que ele se destacou ou foi pelo Volta Redonda? Nova Iguaçu, né? Que inclusive chegou até a final do Carioca. O Flamengo fez uma aposta que eu acho válida, porque um jogador que teve poucos custos, né? Foi uma aposta bem barata. Se desse certo, seria um baita custo-benefício, e se desse errado, como deu, não teria tanto gasto de dinheiro, né? Mas como eu falei, acabou dando errado. É um jogador que, para nível de futebol brasileiro de Série A, ele fica abaixo, e por isso que eu vou deixar ele na categoria comum. Agora a gente tem aqui os delanteros colorados, porque são todos gringos, né? Temos aqui o colombiano Rafael Borré, que para mim é muito bom jogador. É um cara que não é aquele cara muito refinado tecnicamente, não é um grande matador, é um cara que entrega gols, mas ele precisa de 2 a 3 oportunidades claras para fazer um gol. Mas é um cara que tem muita vontade, tem muita garra, é muito aplicado taticamente, se doa pela equipe, ele incomoda o zagueiro, ele está toda hora buscando gol, ele não consegue se acomodar até não fazer um gol. É um cara muito insistente, e por isso que eu vou deixar ele na categoria bom, na categoria muito bom. E ele tem bons números na temporada, tá? Mesmo com um começo bem irregular que ele teve, né? O começo dele foi bem ruim, perdendo gols inacreditáveis, mas depois ele conseguiu retomar confiança, conseguiu se recuperar. E hoje é um jogador titular sem discussões no Inter, e por isso que eu vou colocar o Borré na categoria muito bom. O próximo aqui é o Ener Valencia, né? Que assim como o Tiquinho Soares, se a gente fizesse essa tier list no passado, ele estaria na categoria Elite. Mas impressionante como desde daquela semifinal de Libertadores, em que o Valencia perdeu aqueles 2 gols que poderiam ter dado a classificação ao Inter, ele ruiu mentalmente. Hoje é um cara que não tem confiança nenhuma, não consegue mais ser nem sombra do jogador que ele mostrou ser ano passado, aquele cara forte e rápido que arrastava os zagueiros. Hoje ele não... Quando ele joga poucos minutos, quando entra não consegue ir bem. Agora tá começando a recuperar um pouquinho, mas assim, muito longe do jogador que ele já provou ser dentro do próprio Inter e na seleção equatoriana. Hoje eu vou deixar ele na categoria bom, pelo potencial e pela experiência que ele tem, não dá para deixar ele muito abaixo disso, né? O próximo aqui é o Alário. Esse aqui eu confesso que esperava muito dele nessa temporada e acabei me decepcionando, porque eu sempre vi o Alário como um grande jogador, tecnicamente um centroavante bom, que sabia fazer pivô, escorar, bom no jogo aéreo, bom finalizador, mas impressionante como as lesões que ele teve no joelho, ele teve 2 lesões sérias de joelho. Essas lesões acabaram com o Alário. Hoje ele não é nem sombra do jogador que ele foi. Fisicamente está muito abaixo, ele não tem mais mobilidade. É um cara que nem consegue correr direito hoje em dia. Por isso que, pela essa questão física, vai ficar na categoria comum. O próximo aqui é o Lucero do Fortaleza, argentino do Fortaleza. Eu vou colocar na categoria muito bom. Acho que ele é subestimado pela mídia brasileira. Um cara que ele entrega um bom desempenho, entrega ali seus 15 a 20 gols na temporada. Eu acho que é um bom jogador. Já nos tempos de Colo-Colo já achava um jogador interessante, e no Fortaleza ele só firmou aquilo que eu já tinha na ideia dele jogando pelo Colo-Colo. Acho muito bom jogador o Lucero. O próximo aqui é o Renato Kaiser. O Renato Kaiser eu acho que é um jogador interessante. Não vem conseguindo ter uma sequência muito grande porque ele vem sofrendo com lesões, mas já acho que tipo assim, é um jogador interessante que faz seus gols. Eu vou colocar na categoria ok. Eu acho que se ele tiver uma sequência, ele acarretaria numa subida dele de categoria, porque mesmo com lesões e não tendo sequência, ele consegue entregar gols, cara. Se a gente for fazer uma relação dos minutos jogados sobre os gols, o Renato Kaiser tem uma média muito boa, velho.
Acho que é um jogador que não pode ser desprezado. O próximo aqui é o Jonathan Calleri, do São Paulo. O Calleri é um cara que, assim, dá para se dizer que hoje que ele é um ídolo de São Paulo. Já tem algumas boas temporadas com a camisa do tricolor. E vamos ser sinceros, né? Essa temporada não foi nem de longe a melhor temporada dele no São Paulo. Também está sofrendo com questão física, não consegue ter uma sequência, ele sofre com lesões hoje. A temporada dele foi bem na Libertadores, no Brasileirão não conseguiu entregar muitos gols. Pelo momento, eu vou deixar ele apenas na categoria bom, tá? Mas se ele tiver 100% fisicamente, facilmente ele sobe para muito bom ou talvez elite, tá? Mas pelo momento eu vou deixar ele na categoria bom apenas. O próximo aqui é o André Silva, que vai vir aqui do lado do Calleri hoje, tá? O André Silva, confesso que não esperava muito dele quando foi contratado, não conhecia o jogador, e ele vem suprindo bem a falta do Calleri nos jogos que o Calleri não consegue jogar. Ele tem entregado alguns gols, tem feito uma temporada razoável, e acho que no balanço da temporada ele vai acabar ficando aqui na categoria bom. Ele é menos jogador que o Calleri? Mas o momento dele hoje eu acho que se equipara ali com o argentino. Agora a gente vai aqui para os atacantes mais hypados do momento, né? A gente tem aqui o Yuri Alberto, que impressionante como que a confiança muda um jogador, né? O Yuri Alberto até pouco tempo estava sendo taxado de bagre, e justamente, tá? Porque a temporada dele no passado foi ridícula, tinha lances bizarros que volta e meia ele protagonizava, errava em bola, perdia gol na cara, errava domínio, lances bizarros mesmo, mas ele sempre teve o potencial. O Yuri Alberto é um cara que ele depende muito do contexto do jogo. Qual que é o contexto que precisa acontecer para ele se destacar? É ele ter espaço para atacar. Se tu precisar que o Yuri Alberto jogue em espaço curto, faça jogada de associação, tenha que fazer parede, ele não vai conseguir. Agora, se ele tiver 30, 40 metros para correr, cara, ele é letal, é um jogador que com o espaço ele é fatal, ele faz muito bem o facão nas costas da defesa. E o Ramon Dias, eu acho que ele tem sabido explorar bem essas virtudes do Yuri Alberto. Não à toa que ele vem crescendo de desempenho e hoje é o artilheiro do campeonato e hoje, pra mim, é elite, tá? Vamos lembrar também que ele tem só 23 anos, cara. Como eu falei, ele é muito bom atacando espaço, mas ele é novo ainda. Ele pode evoluir nessa questão de jogar de costas pro gol, de fazer parede, de associar mais. E ele tem evoluído. A gente vê que ele tá melhorando nesse quesito. E assim, hoje, sem dúvidas, é um jogador que dá para colocar na categoria elite. O próximo aqui é o Memphis Depay. E esse também não tem nem muito o que discutir. Hoje vai ficar na categoria elite. Para mim, tecnicamente, é o melhor centroavante disparado do futebol brasileiro hoje. É um cara que tem uma técnica muito refinada, ele bate muito bem na bola, é muito inteligente e vem fazendo bastante gols, mesmo não estando bem fisicamente. Ele não está no seu auge físico. Dá para perceber que se ele tiver uma pré-temporada ano que vem, ele tende a jogar muito mais do que está jogando. E olha que hoje ele está jogando pra caralho, mas assim, potencial técnico absurdo, e ano que vem tem tudo para ser o principal atacante do futebol brasileiro. O próximo aqui é o Pedro Raul, que para equilibrar com esses dois, vai ficar na categoria comum, né? É um cara que a única coisa que ele tem é o jogo aéreo, fora isso é um jogador muito limitado e acabou sendo muito superestimado por aquela temporada que ele estava de aniversário no Goiás, né? Vamos ser sinceros. O próximo aqui é Ángel Romero, que eu acho que é um jogador ok, velho. Tecnicamente, ele não é um cara muito primoroso, não é um velocista, não é um cara grande e forte, não é um cara que sabe fazer um pivô, uma parede com muita qualidade, não é um grande cabeceador. Mas é um cara extremamente dedicado, taticamente ele é muito aplicado, tem muita personalidade, não foge de jogo grande. E assim, se tu precisar que ele jogue na ponta, ele vai jogar. Se tu precisar que ele seja centroavante, ele vai ser. Se tu quiser que ele jogue de lateral, zagueiro, volante, ele vai jogar com a mesma vontade, com a mesma aplicação, porque é um jogador muito aplicado e eu gosto nisso no Romero, mesmo não sendo um cara primoroso tecnicamente, é um cara que eu respeito e eu gosto, e pra mim dá pra deixar ele na categoria ok. Agora a gente vai aqui pros atacantes do Bahia. Temos aqui o Everaldo,
que eu confesso que eu gosto, tá? Vou deixar na categoria bom. Eu vejo volta e meia alguns torcedores do Bahia reclamando do Everaldo. Eu confesso que não entendo, porque eu gosto do jogador e não é de agora, tá? Desde os tempos dele de Chapecoense eu já achava um jogador interessante. Sempre achei um cara inteligente, um cara grande, mas que tem qualidade técnica. Gosto do Everaldo. O outro aqui é o Tassiano. O Tassiano eu acho que é um jogador ok. O Tassiano também é um cara que, principalmente no Grêmio, ele já jogou em todas as funções, né? Com o Renato no Grêmio ele já foi volante, meia, lateral, ponta, centroavante, só não foi zagueiro e goleiro. No Bahia ele se firmou mais como um centroavante. Teve um momento que ele estava fazendo bastante gols, mas agora com essa queda de desempenho do Bahia, ele também acabou tendo um desempenho pior. E assim, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que a categoria ok, fica de bom tamanho pro Tassiano. Agora a gente vai aqui pro centroavantes do Cruzeiro, temos aqui Caio Jorge. O Caio Jorge, eu acho que assim, tecnicamente é um bom jogador, velho. Eu acho que ele tem muito potencial, ele tem muito a crescer, ele é muito jovem ainda. Ele começou oscilando ali no Cruzeiro, ele demorou para fazer o primeiro gol com a camisa celeste, mas depois que ele deslanchou, ele começou a retomar confiança. O Brasileirão dele não tem sido tão bom, porém na Sul-Americana ele foi muito bem, se eu não me engano ele marcou gols em todos os mata-matas, pelo menos das quartas em diante, ele fez gol em todos os jogos, inclusive na final. Tem crescido de desempenho, tem muito potencial, é muito jovem. E tecnicamente eu acho que dá para enquadrar ele aqui como um bom jogador. O próximo aqui é o Juan Dineno, o outro argentino aqui nessa lista, que o Cruzeiro foi buscar no futebol mexicano. Eu vou colocar ele na categoria bom. Ele começou bem a temporada fazendo gols, era titular absoluto, porém, infelizmente, ele acabou tendo uma lesão séria. Foi joelho, se não me engano, né, uma lesão bem complicada. Mas pelo aquilo que a gente conseguiu ver do Dineno no primeiro semestre, eu acho que a categoria bom fica justo aqui para ele, tá? O próximo aqui é o Grealish do Cabuloso, é o Lautaro Dias, que para mim, cara, confesso que não vou muito com a cara desse jogador, acho comum. E eu acho que o que faz com que eu tenha mais preconceito com esse cara é esse cabelo ridículo que ele tem, essa tiarinha, esse cabelo que fica balançando. Tu vê ele em campo, na transmissão, aquele cabelinho balançando, não sei porquê. Ele já não é um cara muito inteligente pra jogar, né? É um cara meio porra louca. Quando tu vê ele correndo lá, que nem um abobado, com aquele cabelinho balançando, essa impressão de ele ser um cara burro e todo desajeitado aumenta e faz com que eu tenha mais preconceito com ele, velho. Desculpa, mas eu vou deixar o Lautaro Dias na categoria comum. O próximo aqui é o Pablo Verratti do Vasco, o pirata, o veterano vascaíno, argentino também. Esse aqui eu acho que é muito bom jogador, porque o cara que faz o número de gols que ele faz jogando hoje pelo Vasco, eu acho que tem que ser respeitado sim, cara. É um cara que já tem uma idade avançada e mesmo assim consegue ser uma ilha dentro daquele time do Vasco que praticamente ninguém, tirando ali o Lucas Piton, o Payet, ninguém consegue conversar com o Verratti dentro de campo, né? É um cara com jogo aéreo muito bom. Para mim, é o melhor jogo aéreo do futebol brasileiro. Nenhum centroavante tem o jogo aéreo que o Verratti tem. Não é um cara tão rápido, não é um cara tão habilidoso, mas eu acho que assim, na função de 9, fazer gol dentro da área, acho que é muito bom jogador. O próximo aqui é o Ryan do Vasco, um menino que surgiu no passado, se não me engano. Eu acho que ele tem potencial. Ele começou no passado fazendo alguns gols, depois ele acabou perdendo espaço. Esse ano tem tido pouco espaço também, pouca minutagem. Eu vou deixar na categoria ok, pelo potencial que eu acho que ele apresentou ali no começo. Acho que é muito jovem ainda, é natural oscilar. E como eu falei, né, o Vasco hoje é um time muito desorganizado e fica difícil para jovens conseguirem se firmar e conseguir apresentar um bom desempenho. Talvez ano que vem, se ele pegar um time do Vasco mais estruturado, pode ser que ele consiga explorar esse potencial que ele apresentou nos primeiros momentos dele como jogador profissional. Agora a gente vai aqui para o centroavante do Vitória. Uma surpresa, uma grata surpresa, o Alejandro, que hoje, se não me engano, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols. É um cara que é jovem ainda, tem 24 anos só, surgiu no Atlético Mineiro com bom potencial, depois não conseguiu se firmar. No Bragantino fez uma temporada mais ou menos, e nessa temporada no Vitória, principalmente depois da chegada do Carpini,
cresceu muito de desempenho. Para mim, inclusive, ele é o autor do gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Para mim, é aquele gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, que ele dribla o Bruno Fux e dá uma chapada no ângulo. Para mim, foi o gol mais bonito do campeonato. Não à toa que ele tem 13 gols no campeonato já, tem feito um baita segundo turno. Acho que é um jogador interessante e, pelo momento, eu acho que é justo colocar ele na categoria muito bom. Vamos ser justos aqui com o Alejandro, o momento dele é sim para ficar na categoria muito bom. Agora a gente tem aqui os centroavantes do Grêmio, temos aqui o Martin Braithwaite, ou como gosta de dizer o Renato Portaluppi, o Martin, o dinamarquês do Grêmio, que eu confesso que me surpreendi positivamente com ele, não esperava que ele fosse jogar tão bem. O que mais me impressionou no Braithwaite foi a inteligência dele para jogar, achei um cara muito inteligente, tanto dentro de campo quanto fora, tanto que é um cara que é muito engajado nessa questão de trabalho tático de equipe, não à toa que tem os boatos que ele andou reclamando dos treinos do Renato para o presidente Alberto Guerra. Eu acho que pode ser verdade, eu não duvido dessa informação, porque é um cara que não tem nada a perder, é um cara que não é brasileiro, ele não teria medo de se queimar com um treinador A ou B, é europeu, geralmente europeu tem isso de não ser tão polido e falar mesmo o que pensa. Então eu acho que é uma informação que faz sentido, eu acho que não seria nenhum absurdo se fosse verdade. Como jogador, como eu falei, acho muito inteligente, tem feito bastante gols, tem uma média de gols interessante. E pra mim, cara, hoje eu vou deixar ele na categoria Elite. Acho que não é nenhum absurdo colocar o Braithwaite como Elite hoje. O próximo aqui é o Diego Costa. O Diego Costa até começou bem a temporada, fez um campeonato estadual razoável, mas depois perdeu espaço. E, cara, por que ele tá tão bombado, velho? Ele tá muito travado, mano. Ele tá fora de forma. Não que ele esteja gordo, mas ele tá muito forte, cara. Parece que ele tá tomando bomba. Ele entra em campo e não consegue nem correr. Por isso que hoje é um cara que não consigo colocar ele acima da categoria comum. E o outro aqui é o uruguaio, uma aposta do Grêmio, né? Uma joia uruguaia, o Matias Arezzo, que o Grêmio foi buscar lá na Espanha. Surgiu bem se eu não me engano, num time menorzinho do Uruguai, não foi no Liverpool do Uruguai, agora não lembro o time que ele surgiu, mas aí ele acabou indo para o Peñarol. No Peñarol jogou muito bem, eu acho que ele foi artilheiro do Campeonato Uruguaio. Foi para a Espanha, não se firmou, o Grêmio foi lá e trouxe, e no Grêmio também não tem conseguido jogar, e eu não entendo o porquê. Eu confesso que eu acho muito estranho ele estar atrás do Diego Souza na hierarquia dos centroavantes. Eu acho que ele tem que ser o reserva imediato do Braithwaite, porque do pouco que eu vi ele jogar, eu achei um jogador interessante, um cara que tecnicamente tem qualidade, é muito jovem, tem muito potencial. Eu não entendo por que ele está atrás do Diego Costa na hierarquia. Eu vou deixar ele na categoria ok, pela pouca minutagem e porque ele não tem conseguido desempenhar, porque ele quase não joga. Mas eu acho que ele tem potencial para estar muito acima aqui nessa tier list. O próximo aqui é o Gibagol Gilberto do Juventude, que para mim é um centroavante ok, não é um cara muito primoroso tecnicamente, mas ele entrega ali seus golzinhos. Eu acho que para um time do nível do Juventude, eu acho que ele entrega e fica de bom tamanho. Agora a gente vai aqui para os centroavantes do Atlético Mineiro. Temos aqui o Hulk. O Hulk, cara, já não está no seu auge, já está com uma idade avançada, mas para mim ele continua sendo um jogador de elite no futebol brasileiro, tá? Aí tu vai me questionar, cara, mas ele não apareceu em nenhuma das finais. Na final da Copa do Brasil e da Libertadores ele não fez nenhum gol, sumiu. Mas vamos ser sinceros também, né? Não é que eu não sou advogado do Hulk aqui, mas vamos ser justo aqui. A bola não chegou nele nesses jogos, né? O Atlético Mineiro, coletivamente, como um todo, foi muito mal nas finais. Eu acho que o Milito errou muito na questão tática. O Hulk acabou sendo sacrificado, ele jogou muito longe do gol. Ele não ia ter como fazer milagre jogando a 50 metros do gol, né? É um cara que precisa receber essa bola perto da área para poder ser perigoso, né? E assim, nos momentos que ele teve um time mais organizado e que a bola chegou nele, mais próximo do gol, ele foi decisivo. Não à toa que, mesmo no Brasileirão, por exemplo, não jogando a maioria dos jogos, ele tem um número de gols interessante. Ele tem ali seus 10, 11 gols no Brasileirão, com 20 jogos disputados, é uma média boa. E hoje eu ainda acho um jogador de elite no futebol brasileiro. O próximo aqui é o Daverson, que eu acho que assim, teve um momento que ele acabou sendo subestimado.
Quando ele estava no Palmeiras, depois no Cuiabá, eu acho que ele foi subestimado. Aí ele foi para o Atlético Mineiro. Depois daquele jogo contra o River, que ele fez os gols e praticamente classificou o Atlético Mineiro, eu acho que ele passou a ser superestimado. E depois eu acho que os outros jogos fizeram que todo mundo enxergasse aquilo que ele realmente é. Um jogador ok, tá? Não é nem um bagre, mas também não é aquele cara que queriam começar a pintar depois dos jogos contra o River, né? É um jogador ok, muito carismático, um cara folclórico, mas que tecnicamente não é grande coisa, né? Vamos ser sinceros. O próximo aqui é o Allan Kardec do Atlético Mineiro, que hoje, para mim, vai ficar na categoria comum. É um jogador que se limita hoje apenas ao jogo aéreo. A única coisa que ele tem é o jogo aéreo. É um cara que tá lento, tá travado e não fez uma boa temporada, né? Falhou também em momentos decisivos. O outro aqui é o Vargas, que, cara, até o jogo da final contra o Botafogo, ele vinha fazendo uma temporada justa, né? Ele sempre foi reserva, nunca foi titular no Atlético Mineiro, nessa temporada pelo menos, mas foi sempre um 12º jogador que entrava e fazia gols, cara. Quando o Galo jogava com as reservas, ele conseguia ali ter um destaque interessante. Na final, ele faz o gol que bota o Galo de volta no jogo, só que no lance crucial, ele erra o gol cara a cara, naquele lance que ele tentou cavar e acabou colocando muita força e ficou taxado por isso, né? Mas assim, cara, eu vou deixar na categoria ok. Acho que é um jogador que tecnicamente tem qualidade, fisicamente eu acho que ele tá bem abaixo, ele tá lento, é um cara que não tem muita vontade para jogar também e acabou ficando marcado pelo erro na final da Libertadores. Agora a gente vai aqui para os centroavantes do Fluminense, temos aqui Germancano, que impressionante como decaiu de um ano para o outro, né? Cara, ele é o atual rei da América. Ano passado ele fez uma temporada mágica, foi artilheiro de Libertadores, Brasileirão e o caralho a 4. Jogou muito. Na outra temporada também com o Fluminense jogou demais, e na outra ainda com o Vasco ele vinha fazendo bastante gols, mas essa temporada foi muito abaixo. Não à toa que hoje ele é reserva do Fluminense, é reserva de um jovem que não tem nem pelo na cara ainda. Olha quem eu sou também para falar que o cara não tem pelo na cara, né? Mas enfim, o Cano caiu muito de rendimento e hoje, pela temporada, eu vou deixar ele apenas na categoria ok. O próximo aqui vai na mesma linha, né? John Kennedy. Ano passado nunca foi um titular, mas sempre era um 12º jogador que quando entrava fazia gols e o principal, fazia gols em momentos decisivos. Semifinal contra o Inter, final contra o Boca, nas quartas contra o Argentino Júnior ele também foi decisivo. Tava começando a se criar muita expectativa em cima dele, projeção de futebol europeu, seleção brasileira, mas eu acho que ele se perdeu no extracampo. Eu acho que o extracampo acabou com a temporada do John Kennedy esse ano, e essa temporada ruim pode se acarretar num rebaixamento, pode ter arruinado para sempre a carreira do John Kennedy como jogador. Hoje, pela questão extracampo, eu vou deixar ele apenas na categoria ok, tá? Tecnicamente ele tem muito potencial, mas, cara, o extracampo, se não tiver focado, não consegue desempenhar dentro de campo, não adianta. O próximo aqui é o Cauê Elias, um menino que surgiu bem, com a má fase de Cano e John Kennedy, a chance caiu no colo dele. Ele começou muito bem. Nos primeiros jogos dele como titular, ele fez vários gols. Depois acabou oscilando e teve um período de seca. Mas é normal, né? Um cara muito jovem, é normal que oscile. E também tem o fato do time do Fluminense ser uma bagunça, um time desorganizado. E é normal com que as individualidades acabem oscilando, né? Mas assim, tem muito potencial. Eu vou deixar na categoria bom, tá? Mas assim, potencial para ser jogador de elite, tá? Mas por enquanto vamos deixar ele aqui na categoria bom. Agora a gente vai aqui para os centroavantes do Atlético Paranaense. Temos aqui o Pablo. O Pablo, com a camisa de qualquer clube do Brasil, é comum. Com a camisa do Atlético Paranaense, ele vira ok, tá? E como hoje ele joga pelo Atlético Paranaense, vai ficar na categoria ok. O próximo aqui é o uruguaio Gonzalo Mastriani. Ano passado fez uma baita temporada pelo América. O primeiro semestre dele no Atlético Paranaense foi bom, só que eu tenho um pé atrás se ele não estava só no momento iluminado, se ele não estava de aniversário. E o Mastriani mesmo, aquilo que ele é como jogador, é isso aí que a gente está vendo nos últimos jogos, né?
Um cara que não é muito diferenciado. Eu vou deixar também na categoria ok, porque esse momento de brilho que ele teve eu acho que durou muito pouco e eu acho que precisa se provar mais como jogador. E ele também tem sofrido com lesões recentemente, né? Vamos ser justos aqui com ele. O próximo aqui é o Eduardo Sacha, o filho da Xuxa. Que, cara, se não fosse ele, o Bragantino já tinha caído há muito tempo, né? Vamos ser sinceros, o cara tá carregando o Bragantino nas costas, tá fazendo um campeonato interessante individualmente, tem crescido agora nesses últimos jogos, ele vai lá, é um cara que briga, faz seus gols, acho que é um jogador interessante e eu vou deixar o Sacha na categoria ok. O próximo aqui é o Felipe Viseu, a eterna promessa do Flamengo, né? Até que surgiu com bastante projeção lá em 2017, mas desde o dia que ele mostrou o dedo do meio pro Rodolfo, ele não conseguiu mais ser um bom jogador. De lá foi só ladeira abaixo. Não à toa que hoje ele tá num time que tá rebaixado e ele não consegue se destacar, não consegue ser protagonista nem num time que brigou o campeonato todo para não cair. O próximo aqui eu gosto, hein? Isidro Pita, o viking paraguaio que joga num time de Cuiabá. É esse o resumo da trajetória do Isidro Pita. Eu já achava um bom jogador desde os tempos de Olímpia. Eu vi jogos dele com a camisa do Olímpia contra o Inter na Libertadores de 2021. Já achava um jogador interessante. Jogando hoje no Cuiabá, que é um time que não briga por nada, que não agrega em nada coletivamente, ele consegue ter seu destaque, é convocado para a seleção paraguaia, entrega seus gols. Não à toa tem vários clubes grandes sondando a situação do Pita, que não vai ficar no Cuiabá, né? Não vai jogar a Série B. Ele tem muito mais bola do que jogar uma Série B, né? É um jogador que eu gosto e hoje vou deixar na categoria bom, tá? Mas assim, vamos lembrar também, né, que por mais que ele tenha essa cara de acabado, ele não é velho, tá? Ele é jovem, tem 25 anos, tem potencial para crescer ainda. E num time grande e organizado, eu acho que ele vai entrar nessas categorias. Mas hoje, vamos por enquanto deixar ele na categoria bom. E para fechar aqui, temos o Derek Freitas, do Atlético Goianiense, que eu não vou nem justificar muito, né? Não tem nem muito o que justificar. A posição do time dele no campeonato enaltece bem o porquê que eu deixei ele nessa categoria. E os 2 gols que ele marcou no Campeonato Brasileiro, eu acho que já também é o suficiente para justificar meu voto, né? Mas então foi isso. Assim ficou a minha tier list dos centroavantes do futebol brasileiro hoje. Só para lembrar vocês, a categoria Elite, onde pode ter no máximo 5 jogadores, ficou com Depay, Pedro, Yuri Alberto, Braithwaite e Hulk, tá? Eu acabei optando por priorizar o momento dos jogadores, mas também fazendo um meio termo ali entre o momento e a parte técnica. Acho que ficou de bom tamanho a tier list. E foi isso, cara. Se tu gostou do vídeo, comenta, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, valeu!